Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito és o Pai do teu santo nome. Glória. Aleluia. Ei, som, glória a Deus. Eu quero cumprimentar o povo Deus com a paz do Senhor. Amém. Livro do profeta menor Abacuque, capítulo 1. Glória. Profeta Abacuque, capítulo 1. Glória. Vamos fazer a leitura. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga me espere. Ok? Todos acharam. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Por favor, feche sua Bíblia. Antes de prosseguirmos a mensagem, eu quero deixar 2 recados rápidos. A primeira que eu quero apresentar aos irmãos, meu último livro, o qual foi publicado, e se chama Sofrer ou Viver, é um livro sobre escolhas e decisões para todas as idades, e esse livro vai te ajudar a continuar entendendo que independente do que fazemos, onde moramos, se somos ricos, pobres, brancos ou negros, Cristo alcança tudo em todos. Você pode estar adquirindo na loja virtual, me contatando, amém? A segunda coisa é um recado de procedência não muito positiva, mas de que os irmãos foram fiéis testemunhas e eu não poderia deixar de comunicar. Exatamente no dia 21 desse mês, entre meio-dia e 13h, eu já havia conversado com a jovem Carla há alguns dias, e dentre alguns motivos pessoais, familiares e ministeriais, nós decidimos terminar o compromisso, e peço aos irmãos que orem pela minha vida. Junto disso também quero agradecer aos irmãos pela confiabilidade, pela fidelidade, pelo apoio e oração, também aos obreiros, ao pastor que foi fiel testemunha. Que Deus abençoe a todos vocês, que possam continuar orando pela minha vida. Há um versículo na Bíblia que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero falar com os irmãos sobre Abacuque, o livro que foi escrito entre a batalha de Carquemes em 605 a.C. e o primeiro cerco a Jerusalém, 597 a.C. Sendo assim, como o próprio Abacuque revela, os opressores do povo de Judá naquela época são os caldeus. O nome de Abacuque significa abraçar ou abraço. O livro também nos sugere que ele observava a sociedade judaica a partir do templo, onde possivelmente ele tinha o cargo de levita, onde também é cantor, ornamentador e prontificador do templo. O livro de Abacuque é diferente dos demais livros do profeta em seu estilo literário, pois em momento algum há profecias onde esta ou aquela nação ou pessoa em particular, porém o que se pode ver é um diálogo entre o profeta e Deus. Entre seu texto há no capítulo 2 a expressão "o justo viverá da fé", que mais tarde inspiraria o apóstolo Paulo a escrever a mais teológica carta de todas, que é a carta aos Romanos, que posteriormente, depois, anos mais tarde, inspirou também o reformador Martinho Lutero na elaboração das 95 teses, gatilho da reforma protestante, a qual o mesmo Deus havia levantado para deixar público acesso à palavra de Deus e assim destruir as indulgências da Igreja Católica.
Abacuque dialoga com Deus pedindo socorro, pois está cansado de ver o seu país sofrer a opressão violenta, onde a lei enfraquece e o direito está distorcido. A resposta de Deus é a intervenção de um grande império que deveria corrigir os desmandos. Isso, porém, não satisfaz o profeta. É semelhante à história de Jonas, não é verdade? Pois o invasor não vem para fazer justiça, mas para substituir uma opressão pior do que já estava. Abacuque continua esperando uma resposta satisfatória de Deus. A resposta definitiva é dada. Agora, com mais clareza de Deus, expõe ao profeta seu plano, que exige paciência, mas que não falha. Ou seja, o justo viverá da fé é a resposta. Com isso, os que sofrem as consequências da violência são chamados a ser agentes na história, opondo-se firmemente aos que não são corretos. Tal acontecerá somente se esse grupo for fiel ao projeto de Deus, se estiver permanentemente vigilante na realização da justiça. Com isso eu quero pregar baseado no tema A Igreja em um Mundo Violento. Mas como assim? Nós, a igreja do Senhor e noiva fiel que espera o amado noivo, estamos vivos, porque apesar de sermos humanamente a representação de Deus na terra, também estamos peregrinando na terra para pregar a mensagem do reino de Deus. E enquanto nós pregamos, o inferno não fica quieto, os demônios não ficam dormindo, eles gostam de contra-atacar, enquanto nós, a igreja, atacamos o inferno. Hamilton citou aqui o versículo onde diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que tem um porém: porta não é instrumento de ataque, mas de defesa. Ou seja, não é o inferno que ataca primeiro, é o povo de Deus que ataca primeiro, é a igreja do Senhor que ataca primeiro. Como, Valdir? Com o instrumento carnal? Não, é com o instrumento espiritual. A igreja ataca o inferno com oração, com jejum, com santificação, com pregação do evangelho, com pregação do reino. É assim que a igreja ataca o inferno. E a defesa do inferno não vai prevalecer. Sabe por quê? Porque o inferno não pode resistir à unção do povo de Deus. O inferno não pode resistir à presença majestosa de Deus no meio do seu povo. O diabo não consegue resistir a um povo cheio de Deus. O inferno não consegue resistir a uma igreja fervorosa no Espírito. Do capítulo 1, capítulo 2, Abacuque faz a sua queixa, questionando a Deus do porquê tanta violência, do porquê tanta permissão do divino para que aquilo continue acontecendo. E sua segunda queixa termina com uma frase: aguardarei, no final do capítulo 1, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. E aí vem a resposta de Deus. Deus falando é tão bom. No capítulo 2, Deus diz assim: escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. Vou começar, não perca a vontade da glória. Versículo 3: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Não terminou não. 4: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá da sua fidelidade. O que eu quero dizer com isso? O ímpio está indo para São João, está indo para carnaval, está se drogando, bebendo, prostituindo, mentindo, adulterando, mas o crente, a igreja, o justo da sua fé viverá. Em todo o capítulo, Deus diz sobre o crime que estavam cometendo o povo de Judá, sobre o peso de suas ações e sobre a vergonha daquela nação, sobre o pecado da idolatria daquela nação. E no versículo 20 ele diz: mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra.
Cadê Abacuque agora com as queixas? Olha o que ele diz. Ele se chama em terceira pessoa. Fique quieto toda a terra. Que argumento Abacuque vai ter agora? Quer dizer, o capítulo 1 termina com uma queixa, com uma pergunta. Vai, Deus, me responde, eu estou atribulado. Aí Deus, fique quieto toda a terra. Abacuque é assim. É uma queixa aqui, resposta ali, pergunta aqui, resposta aqui. É um vai e vem. Enquanto no primeiro capítulo o crente está lá, atribulado, perguntando: Senhor, dá um jeito, meu Deus. Acaba com esse negócio. Aí no final do 2 Deus diz: eu estou no controle. Os ímpios estão lá, estão fazendo idolatria, mas o meu povo vive da fé. Portanto, fique quieta toda a terra. Que resposta o crente, o ímpio pode ter diante de Deus? Nenhuma. E aí no 3, depois que Deus rebate as queixas de Abacuque, o mesmo finaliza o próprio livro, não mais com queixa, não mais com argumento, não mais com rebate. Vai, Deus, fala! Vai, Deus, usa o profeta! Vai, Deus, se revela, desce aí! Aí Deus, rapaz, fica quieto que eu vou resolver. Ninguém fala diante de mim, a terra fica toda quieta. A terra fica na minha mão. Quem é o crente? Quem é o ímpio para responder diante de Deus? Lá em Apocalipse com João, o anjo se apresentou 2 vezes. E quando ele viu o anjo, não saiu rodando, não saiu falando, não saiu: estou vendo o anjo aqui, pá, pá. João se prostrou. E ainda tentou adorar o anjo. O anjo disse: não, levante. Quem sou eu para ser adorado? Mas aquele que me enviou. Ninguém consegue ficar de pé diante da presença do Eterno. Ninguém consegue resistir à presença do Eterno. Quantos de nós vemos Deus falar conosco? E quem da gente aguenta ver Deus falando? O próprio Saulo, quando viu a glória de Deus, Jesus se manifestando, caiu em terra, não conseguiu se manter. E ainda ficou em jejum, oração por 3 dias. Quem é que consegue resistir à glória de Deus? Às vezes a gente está que nem Abacuque, pastor. Passa o dia se queixando, perguntando. Cadê Deus? Responde, cadê Deus? Responde. Eu orei ontem, orei hoje, orei de madrugada, orei de dormir, jejuei e nada. Aí chega aquele dia fadigado, cansado. Não quero ir para a igreja hoje não vou para a EBD hoje não vou para o culto hoje não. Mas mesmo assim algo lá dentro diz: vai para a igreja, vai ouvir a voz de Deus. Aí chega no culto, pensando que não vai ter nada demais, só um culto normal como todo. Aí Deus vai, fala com o povo, fala com a igreja, usa pregador, usa pastor, usa cantor, usa irmão. A glória se manifesta. E aquele crente que estava atribulado agora diz: o Senhor falou comigo esta noite. E canta labai. Ninguém consegue resistir à presença de Deus. E agora Abacuque finaliza o livro com uma canção, oração ou confissão, como você queira chamar. Durante todo o último capítulo, Abacuque, ao invés de continuar indagando a Deus, dessa vez escreve um cântico. Ele começa a falar das grandezas de Deus, do quão majestoso é o Senhor, do quão Ele treme diante da presença de Deus, do quão a glória do Senhor cobre os céus, do quão irado Deus estava e está ainda contra aquela nação. Meu Deus, eu vou ler o 3 para você, até no meu está com uma versão parecida no Salmos. Olha o que diz: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Versículo 4: o seu esplendor é como a luz,
raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue seus passos. Versículo 6, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Versículo 9, olha o que ele diz: tira a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fende a terra com rios. E depois Abacuque diz o quão irado Deus está nos próximos versículos. E aí os ímpios vêm dizer para a igreja e para a gente que Deus é só amor, que Deus é só aquele bonzinho, cara legal, como alguns dizem. Como eu ouvi Mano Brown dizer esse dia, Deus é um cara legal, Deus é um cara bacana, Deus é um cara maneiro. Negativo. Fique em silêncio diante de Deus toda a terra. Não pense que Jesus é só flores, é só amor, porque não é. Jesus é uma balança, onde está equilibrado amor e justiça, justiça e amor. Ele ama o homem, mas odeia o pecado. Ele odeia o pecado, mas ama o homem. Ele não odeia o homossexual, ele odeia a homossexualidade, mas ama quem está sendo usado pelo diabo. Deus odeia a iniquidade. Isso é tão forte que até o próprio povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel, estava sendo idólatra. Ou seja, Deus não tem favoritos. Eu sou favorito de Deus. Não é não. Aquele povo lá é favorito, pregador favorito. Não, esquece. Deus não tem favoritos. Deus não tem guardadinhos no armário que ele seleciona na hora que ele quer. Deus não tem escolhidinhos, favoritinhos, não. Deus odeia o pecado, pode ser quem for. Até o povo de Israel estava no pecado, e Deus permitiu os caldeus oprimirem. Deus permitiu alguns outros inimigos passados irem lá também, porque o pecado cega, o pecado atiça a ira de Deus. E aí eu vejo os ímpios dizerem que Apocalipse que nada, que Jesus voltar que nada. Eu ouço essa história desde a minha avó, eu ouço essa história desde o meu pai, da minha mãe, que voltar nada. Meu irmão, eu não quero ficar aqui para ver as taças de Deus sendo derramadas aqui na terra. Quem ficar aqui vai sofrer. A hora é agora, se converte agora, santifica agora, porque quem fica aqui, meu irmão, eita meu Deus, vai comer o pão que o diabo amassou. Mas a hora é agora, a hora de largar agora. E não pense que é só liberto, é só o ímpio, não, porque o crente às vezes também tem que ser liberto. Eu sou testemunha disso. Eu nasci em berço assembleânico, minha avó sempre levava com doutrina quando era pequeno, mas até os 17 eu vivi oprimido pela idolatria, e só depois da libertação eu pude compreender. O pecado cega, o pecado é como um câncer, o pecado é como um vírus de computador, ele entra, o usuário não vê, e já vai contaminando tudo. E agora, Valdir, o que eu faço? Desde Adão todo mundo caiu, estamos na maldição do pecado, nosso instinto é caído, o que a gente faz agora? Deus odeia o pecado, mas ama o homem. Oh, aleluia! Deus odeia o pecado, mas ama a sua criação. Como assim? Na nossa outra vida estávamos mortos, mas quando alguém escolhe servir a Cristo, todos aqueles que decidem vivificarão e estão com Cristo de novo. Eu me lembrei daquela música de Carlos Alberto, onde ele diz que quando era feliz lá no tempo do jardim, ou seja, uma referência teológica, onde ele diz que lá no início do jardim o homem não tinha caído, mas depois veio a queda, depois veio o pecado, depois disso acabou. Mas só que antes disso Deus já tinha um plano. Mas eu vi na minha vida passada coisas terríveis, eu sei, eu também fiz. A mensagem também era um pregador. E agora eu vou dizer o que a gente faz.
Serve a Cristo, continua seguindo com Cristo, porque apesar da vida passada, apesar do diabo ter te cegado antigamente, apesar do diabo você ter sido instrumento do inferno, dê glória a Deus, irmão, porque hoje você é ressuscitado, você é vivificado por Cristo. Aleluia, glória a Deus. E a igreja vai servir com essa esperança até aquele dia. Lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais dívidas, faturas, não. Chega aqui na coluna, na perna, chega lá no céu, onde os justos estarão na grande ceia do Senhor. Não é tempo mais de pregar rosas, não é tempo mais de pregar roda grande, roda pequena, não, para com isso. Não é mais tempo de dizer que Deus é amor, Deus vai te salvar, Deus ama, fique como você está, o importante é ganhar alma. Não, Deus odeia o pecado, larga o pecado, reconheça Cristo. Apesar de estarmos caídos, ainda temos esperança. Oh, aleluia! Apesar de Paulo ter matado tanto crente, prendido tanto crente, assolado a igreja, perseguido a igreja, o homem não resistiu à presença, caiu do cavalo, ficou 3 dias em jejum, orou, foi levantado e já estava pregando o evangelho. E agora eu parto para a conclusão. Deus sempre terá respostas. Para a queixa bem elaborada e tentada de Abacuque, talvez o ser humano não seria capaz de rebater, mas o próprio Deus, para a qual era direcionada a queixa, já tinha um argumento pronto. E assim é conosco. Independente de quantas indagações tenhamos, Deus sempre terá respostas prontas. Não há queixa que Deus não responda, não há argumento que Deus não rebata, não há opiniões que Deus concorde ou discorde, não há falas que Deus também não tenha a sua própria fala. Deus sempre tem algo preparado, Deus sempre tem algo projetado, Deus sempre terá respostas. Ana orou e teve resposta, Daniel de na cova orou e lá dentro o leão nem comeu. Pedro, quando foi preso por pregar a palavra, a igreja já orava. Imagina, Deus indo para a igreja ora por Pedro que está preso, a igreja orar, porque em nome de Jesus ele já saiu da prisão. E Pedro milagrosamente, como diz Lucas, foi preso, foi solto da prisão. Porque Deus sempre tem projetos preparados. Ainda que o homem se frustre, ainda que nossas escolhas, decisões deem certo ou não deem certo, ainda que nós temos o plano A, B, C, Deus tem o cabeçalho todo. Ele tem de A a W, ele tem de A a Z. Nem o próprio cabeçalho é suficiente para Deus, porque plano para ele não falta. Mas Aldir, eu tomei uma decisão, uma escolha, me frustrei, e agora? Está tudo perdido? Não. Você fez seu plano, mas Deus também tem o dele. Você escolheu, mas Deus também pode escolher. Você respondeu, mas Deus também pode responder. Você se justificou, mas Deus também pode te justificar. Você fez, mas Deus também pode fazer. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria ao homem. Você pode sim fazer escolhas, decisões, responder, justificar-se de acordo com princípios bíblicos, mas Deus também pode fazer. Não é porque você tem a capacidade que Deus também não possa fazer. Porque antes que você pense, Deus já pensou. Antes que você projete, Deus já projetou. Antes que você responda, Deus já tem uma resposta preparada, quentinha do forno para sair.
Porque não importa o que aconteça, Deus sempre tem o pé à nossa frente. Outra aplicação, segunda aplicação, Deus odeia a murmuração. 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Pode parecer difícil, mas Deus odeia a murmuração, reclamação. Quer murmurar mesmo? Quer reclamar mesmo? Reclame consigo mesmo, mas não queira argumentar contra Deus não. Não queira reclamar com Deus não. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Porque Abacuque se queixou, Deus respondeu. O bicho nem responde até demais. Ficou quietinho, pianinho. No terceiro capítulo estava cantando, orando, se confessando. Porque nem argumento ele teve mais contra Deus. Ficou quieto. Quem consegue ter uma contra-resposta contra Deus? Deus odeia a murmuração. Deus odeia a reclamação vã. Se você perceber que não pode resolver algo, justificar algo, argumentar algo, deixa Deus na frente. Porque além de você, Deus também tem as respostas dele, os motivos dele, os planos dele. Ou seja, não importa o que você projete, o que você crie, Deus sempre vai à frente. Mas mesmo que algo dê errado, adiante para trás, Deus também vai estar lá na frente. Deus nunca está atrás de nada, mas Deus sempre está na frente de tudo. Deus sempre está acima de tudo. Deus nunca está abaixo, Deus nunca está para trás, do lado, esquerdo, direito. Deus sempre vai na frente, Deus sempre está por cima de tudo. Pode parecer que Deus não está no negócio, mas tenha certeza, Deus sempre está no negócio. Não adianta esconder, não adianta guardar, não adianta pensar que Deus não está vendo, te acompanhando, pois Ele está. Quando você diz, Senhor, me ajuda, me acompanha, Deus agarra na sua mão e diz, a gente caminha aqui, caminha ali, caminha aqui, olha para lá, vem para cá, olha para lá, vem para cá. Deus vai andando, caminhando com você. Glória a Deus. Terceiro, a igreja vive da fé. O justo ou o crente ou a igreja vive da fé que prega, vive da fé que propaga, vive da fé que sente, vive da fé que ensina. Se não for pela fé, não será por mais nada. Às vezes, o sistema mundano, profano, tenta lutar contra a igreja, abater nossos jovens, abater os pregadores, pastores, líderes, obreiros, ministros do Senhor. Porém o justo, a igreja vive da fé. Mas Valdir, e se surgir uma lei que vai prender crente, vai fechar a igreja? E se eles prenderem a gente? E se eu estiver pregando e para alguém nos prender? Meu irmão, se prender a gente está lá, prega para o prisioneiro e ganha tudo para Jesus. Porque prisão não prende crente, inferno não prende crente. A presença de Deus com o crente quebra barreiras. Quem é que lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles cantavam e oravam. Tu canta daí, meu filho, eu oro daqui. Oh, glória a Deus. A gente foi preso por repreender o espírito de adivinhação, mas mesmo assim a gente preso. Não vamos parar de orar, não vamos parar de cantar, de louvar. Tu canta aí, eu oro aqui. E quase depois, toda a base da prisão foi por terra e até o carcereiro aceitou a Jesus. E como ter essa fé? Ore, leia a palavra de Deus, jejue, tenha certeza da sua salvação, mesmo que o inferno tente destruir a fé da igreja.
ainda que o diabo tente, ainda que o inferno tente abalar a paz da igreja, meu amigo, no mesmo instante que ele vai pensar isso, ele já perdeu. Não adianta tentar abalar a paz da igreja. Por que, Valdir? A paz da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. A base da igreja é o verbo, a palavra de Deus. A base da igreja é o cabeça, é a pedra angular, é Cristo Jesus. Pode até aprender, crente. Lá dentro a gente vai orar, lá dentro a gente vai orar, lá dentro a gente vai ganhar tudo para Jesus. Pode até abrir processo contra a igreja, contra o pastor. Não vai ser uma pregação, calúnia, processo. Pode processar, meu irmão. A igreja não tem medo do inferno. A igreja não tem medo de ajuda de Satanás. A igreja, meu Deus, desde a época passada, quanto mais pisavam, quanto mais perseguiam, quanto mais matava, quanto mais apedrejava, mais o povo crescia. Eu li um livro de história que naquela época, quanto mais cristãos morriam, quanto mais discípulos morriam, mais o número aumentava. Enquanto os mártires morriam, alguns da plateia chegavam a se converter por causa do grito dos mártires. Outro detalhe que eu li é que a língua dos mártires eram cortadas, porque o seu louvor era tão alto, a sua fé no louvor era tão alta que abafava o som da plateia. Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa que faz a pessoa morrer no nome de Jesus? Pedro e João no Sinédrio, Atos capítulo 4, a Bíblia diz que quando eles eram aceitados, eles diziam: nós somos beneficiados por sofrer no nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda que sua fé pareça pequena, continua. Porque naquele grande dia, pela porcentagem de fé que você teve, a gente vai chegar no céu. E lá no céu, meu amigo, ele vai chegar e vai dizer: Senhor, graças a Deus nós nos damos com honra, nos esforçamos, batalhamos, oramos, exercemos a fé, combatemos o bom combate, e hoje estamos aqui, Jesus, na ceia com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quarto, Deus odeia o pecado. E eu já encerro. Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós oramos, quando pregamos, louvamos, quando exercemos a nossa vida em Cristo, temos consciência de que somos caídos, de que por causa de Adão e Eva caímos. Mas quando o ímpio aceita Jesus, quando o prostituto larga a prostituição, quando o mentiroso abandona a mentira, quando o ladrão para de roubar, quando o assassino para de matar, quando o cão para de enganar, de mentir, se converte e se arrepende, dá glória a Deus, porque já está salvo. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte. Estávamos mortos, mas graças a Deus você está aqui hoje. Você é privilegiado por estar aqui, pela redenção de Jesus naquela cruz. Pedro diz que pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos salvos. Pela sua redenção, pela sua glorificação, a igreja hoje está de pé,
do nome que é todo sobre todo nome. Eu me lembrei de um hino antigo que diz assim: fé é um dom de Deus, o Deus que por amor sofreu. Fé, preciosa fé, sustenta-me até o fim. Eu sei que vou lutar, mas vou até o fim. Com Jesus vencerei. Pela fé posso acreditar que Jesus morreu, mas ressuscitou, e em breve Ele vai voltar, pois já preparou no céu pra mim um eterno lar. Pela fé que tu vive, crente, pela fé que a igreja vive, a gente vai ser salvo, vai subir o profano, mentiroso, blasfemo, herege, o diabo vai ficar no inferno em todos os seus súditos, mas a igreja será arrebatada. E enquanto nós esperamos aquele dia, a igreja vai continuar lutando até o fim. Pode vir sistema, pode vir inferno, pode vir o que for, a igreja vai prosseguir. Glórias a Deus. E aqui eu já quero encerrar a minha oportunidade. Que Deus abençoe toda a liderança, o pastor Zacarias, família, ministério, Deus abençoe. Ademilton, os obreiros, todos vocês, a igreja ao qual tenho o prazer de servir. Que Deus abençoe. Jamais se esqueça de defender o evangelho onde você estiver. Jamais se esqueça de prosseguir com a fé que você propaga, que você sente, que você vive, porque é ela quem vai te salvar. Há muito tempo atrás, os padres diziam que os fiéis seriam salvos pelas indulgências da igreja católica. Compre o terreno no céu, compre a remissão do seu pecado, mas não. Deus levantou ministros para dizer, para abrir Romanos e dizer: o justo vive da fé. Porém, entretanto, não permita ao diabo eliminar a fé que tem dentro de você. E assim passa o microfone para quem é de direito maior. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue abençoando.